Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, vamos ter mais uma live agora, tá? Eu vou conversar um pouquinho com o Dr. Rui para a gente discutir a situação atual com relação ao direito do consumidor, como é que as coisas estão, como é que a gente pode proceder em algumas situações, principalmente em questões relacionadas a planos de saúde, né, e questões relacionadas aos financiamentos. Tá? Então, o Dr. Rui vai abordar um pouquinho isso e eu tenho certeza que vai ser uma live muito produtiva, como foi a live que a gente teve na parte da manhã. Né? Então, também já aproveitando, quem não conseguiu acompanhar a live que a gente teve de manhã sobre repercussões tributárias, né, nessa atual situação e também relacionada à questão de como os empresários eles podem tentar reduzir, minimizar agora os danos, né, que eles estão suportando em decorrência dessa pandemia. E foi uma live muito produtiva. E agora a gente vai conversar um pouquinho com o Dr. Rui. Dr. Rui, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo, olá a todos. Agradeço o convite, é a minha primeira vez, então sejam carinhosos comigo. Eu que fico muito lisonjeada do senhor ter aceitado o convite tão prontamente para participar da live. Eu tenho certeza que vai ser uma live muito produtiva e vai nos auxiliar bastante, porque a gente acaba tendo essas dúvidas mesmo, né? Porque são questões relacionadas a quase toda uma sociedade, né, doutora? Essa parte de consumidor, ela não tem um grupo de pessoas específico, né? Todo mundo tem um convênio, todo mundo tem alguma coisa relacionada a contrato com banco, né? Então a gente acaba ficando muitas vezes sem saber como agir em determinadas situações. Eu acho que essa pandemia ela deixou isso mais evidente, né? Eu tenho recebido muitos questionamentos sobre isso e até por isso que eu vou me aproveitar do senhor aqui para tirar essas dúvidas, para orientar o pessoal que nos acompanha. Então, mais uma vez, muito obrigada por comparecer, doutor, por participar. E eu quero deixá-lo à vontade para expor o que o doutor quiser aqui explicar para a gente. E aí, à medida do que a gente tiver de perguntas, ou no final a gente faz um apanhado de dúvidas aí, e se possível o doutor vai respondendo. Claro. Bom, para início de conversa, essa questão do coronavírus nas relações de consumo, ela tem uma variante enorme, mas ela segue um padrão bem parecido. Porque, por exemplo, o coronavírus, ele é um fator externo, previsível, uma vez que ele tocou o terror no mundo inteiro antes de chegar aqui, e é inevitável, porque pegou o mundo inteiro. Consequentemente, essas três características do coronavírus são os três requisitos que caracterizam a força maior. Fato externo, previsível, mas inevitável. A força maior, ela inviabiliza o cumprimento dos contratos. E o consumidor ele não tem que responder por prejuízos vindos de força maior. E também no caso das relações de consumo, o coronavírus afeta principalmente os contratos envolvendo prestação de serviços. Uhum. Isso acontece da seguinte forma, porque por causa do coronavírus, muitas vezes uma cláusula que em condições normais seria legal, sem maiores problemas, com o coronavírus, ela pode vir a tornar-se abusiva. Uhum. Exatamente por isso é que a coisa tem que ser analisada caso a caso. Perfeito. Perfeito. E com relação, doutor, a essa questão dos planos de saúde, eu tenho visto algumas pessoas perguntando, questionando com relação a isso, porque tem alguns convênios que eles estão se negando a fazer atendimentos e também relacionado a essa questão de não cobrir, de repente, um teste para a pessoa que esteja com suspeita de ter o Covid, essas questões. Como que o doutor se posiciona com relação a essas questões de negativas de convênio nesse momento? Olha, essas negativas em relação ao coronavírus são práticas abusivas, porque
tanto a cobertura quanto o tratamento já constam no rol da ANS e são obrigatórios. Nesse caso, o que o plano de saúde tem que fazer é dar um prazo de 3 dias para autorização. Agora, essa cobertura depende do tipo de plano que você contratou, se é ambulatorial, hospitalar ou referência. Entendi, perfeito. E até com relação ao atendimento também, que a gente tem ouvido um pouco também, doutor, com relação às clínicas que elas acabaram sendo fechadas, e aí o pessoal que estava fazendo um atendimento periódico, por exemplo, um acompanhamento de grávidas, né, fazendo pré-natal, e aí tem a dificuldade agora de fazer esses atendimentos, e daí teriam que ir, por exemplo, a um pronto atendimento, onde é um local que agora para a gente, né, não é um local que é tão sadio, né, para ter esse tipo de atendimento. Como que as pessoas elas podem proceder nesse sentido? O senhor acha que haveria uma forma de repente, exigir do convênio que disponibilizasse um atendimento que não fosse diretamente num pronto atendimento? Bom, é o seguinte, nesses casos, se o consumidor ia numa determinada clínica para fazer o atendimento e a clínica, porventura, foi fechada, isso faz parte da rede credenciada do plano de saúde. Se o plano de saúde fecha o credenciamento com uma clínica, ele é obrigado a providenciar outra no mínimo no mesmo nível ou superior. Perfeito. E se ela não providenciar, tem que responder por isso. E aí, só para a gente, até para poder o pessoal entender, como que eu poderia agir, de repente, se o meu convênio não disponibilizou uma outra rede para eu fazer o meu atendimento? Qual que seria o melhor caminho que o doutor indicaria nesses casos? Olha, tanto nesse caso como para várias situações de relação de consumo. É procurar sentar com o plano e negociar, porque da mesma maneira como a força maior lhe atingiu o plano também. Você tem que sentar e negociar com calma, de modo que o bom senso predomine, para que se chegue numa conclusão boa para ambos. Agora, uma coisa importante, essa negociação tem que estar devidamente registrada, seja por e-mail, seja por prints de redes sociais, seja por número de protocolo, e o número de protocolo é prova. Não esqueçam disso, número de protocolo é prova. Até repetir mais uma vez para ficar claro. Número de protocolo é prova. Perfeito. Se por acaso a negociação não der certo e o plano de saúde não se prontificar nesse sentido a resolver a questão, você pelo menos tem tudo registrado para poder tomar as providências cabíveis. Perfeito. E atualmente, doutor, até uma curiosidade minha, né, nesse sentido, que não é a área que eu atue com frequência, como que estão, por exemplo, se a gente necessitar entrar com uma ação agora, haveria a possibilidade de ter esse andamento, de obter agora um andamento processual disso, uma liminar, de repente, para, por exemplo, conseguir um atendimento, conseguir valer, né, o direito da pessoa de ter o atendimento? Olha, em condições normais, as ações de planos de saúde elas são colocadas no topo da lista dos juízes, quando do despacho, e pela experiência que eu tenho visto nos meus casos, como os processos agora estão eletrônicos, os juízes podem despachar de casa. Sim. Aí, no meu caso, os meus processos eles estão andando normalmente. Eu creio que, nesse caso, em relação a eventuais liminares de planos de saúde, a coisa continua na mesma toada. Perfeito, perfeito. E com relação a essa questão de plano de saúde em específico, até para a gente ir mais além, vou aproveitar que o doutor já está aqui, até para a gente, fugindo um pouquinho da questão do coronavírus, o que o doutor indicaria, no sentido geral, do doutor estar acostumado a acompanhar nas ações contra planos de saúde, contra negativas, só um resumo básico do que são negativas normais e que a pessoa tem direito ao atendimento. Se o doutor puder fazer só esse panorama, até para já deixar essa informação. Em relação ao coronavírus. Isso. Além do coronavírus, fora dessa situação, né, do que é mais comum do doutor ver de negativas e que, na verdade, a pessoa tem o direito. Por exemplo, acontece muitas vezes, a gente ouve muito de cirurgias bariátricas, né, e a questão de ser estético ou não ser estético. Né? Nesse sentido, eu gostaria que o doutor, já que está aqui, eu aproveitando desse seu conhecimento, doutor.
Não, em relação, no caso, à bariátrica, a cirurgia ela é de caráter reparador. Ou seja, o plano que negar isso está cometendo prática abusiva. Agora, tem uma decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo que eu particularmente não entendi. Porque, nesse caso, foi pedido liminar, a liminar foi concedida e o tribunal entraram com agravo de instrumento e o tribunal negou. Negou a liminar para que se fosse feita a cirurgia, alegando que não haveria urgência. No caso, o fato da liminar ter sido negada não significa que na hora da sentença o juiz também vai negar. Mas é uma amolação para o consumidor. Sim, sem dúvida. Então, já é uma amolação porque a pessoa ter o direito, já ter que buscar, né, isso judicialmente, já ter que judicializar para fazer jus, já é, de verdade, né, já é complicado. Né? Então, até por esse sentido que eu estou aproveitando que o doutor está aqui, se tiver mais alguma outra dica do que o senhor vê que é corriqueiro, que os planos têm negado e que as pessoas têm direito, até para o pessoal ter ciência, saber que eles têm o direito. Certo. Há uma coisa que eu gostaria de destacar também, no caso, por conta do coronavírus, os planos de saúde, eles podem adiar alguns exames e tratamentos. Perfeito. Mas eles só podem fazer isso em casos que a gente chama de eletivos, não urgentes. Agora, se for caso de urgência e emergência, declaração do médico em atestado de que o procedimento não pode ser adiado, ou se o adiamento acarretar em risco a vida do paciente, esse adiamento não pode ocorrer. E se o plano insistir no adiamento, mesmo nessas condições, também configura cláusula abusiva. Acho que isso é muito importante, doutora, ter chamado a atenção, né, até por essa questão, né, porque às vezes também as pessoas não sabem o que é urgente, né, às vezes acho que todo mundo acha que é urgente, né, quando é o seu caso, né, doutora? A gente está acostumado com isso, né? Então, assim, é importante frisar o que o doutor colocou, né, desde que o médico que te atende ateste que é um caso urgente, né, doutor? Não de que o tratamento não pode ser adiado. Isso. Então, é importante só ter essa questão. E até aproveitando a questão do médico atestar, muito a gente ouve e também repassa para o pessoal, com relação ao tratamento que, às vezes, o seu médico indica, mas o convênio não quer cobrir. Né, doutor? Então, se você pudesse também explicar isso para o pessoal, como é que funciona, seria interessante. Não, nesse caso é o seguinte, o plano de saúde, ele tem o direito de decidir o que ele vai cobrir e o que ele não vai cobrir. Mas a decisão sobre o tratamento a ser dado ao paciente é do médico, é soberano. O plano não pode interferir nisso. Então, se o médico, no laudo, no atestado, colocou que determinado procedimento tem que ser feito, o plano tem que cobrir. Não tem discussão. Perfeito. E se não cobrir, conduta abusiva. Perfeito. E com relação a medicamentos, doutor? Com relação a medicamentos, se o convênio tem a obrigação de conceder a entrega de medicamentos, tem umas outras questões de medicamentos que, por exemplo, ainda não são medicamentos da ANS, essas outras questões. Se o doutor puder também, já aproveitando aqui, da sua presença, doutor. Claro que eu sim. Nesse ponto é interessante colocar que o rol de procedimentos da ANS, ele não é taxativo, ele é exemplificativo. Ou seja, no caso, o rol, ele é apenas uma lista com sugestões daquilo que o plano pode cobrir. E o que não tiver lá, pode ser coberto a depender da necessidade do médico. É que os planos, eles costumam colocar o rol como taxativo, ou seja, se não tiver listado ali no rol, eles entendem que não tem obrigação de cumprir. Sim, sim. Até uma das dúvidas bem comuns também. Bom, aí no caso do medicamento, a única coisa que tem que se ver é se o medicamento já foi devidamente nacionalizado. Perfeito. Perfeito. O que eu me recorde, doutor, de dúvidas que assim, eu ouço mais são essas. Não sei se o doutor se recorda, queira colocar mais alguma questão referente a planos de saúde também, pode ficar à vontade. Bom, tem a parte reajustes de planos de saúde, até por conta do coronavírus.
esse ano a gente não precisa se preocupar, porque o reajuste, o reajuste quando ele é avaliado num ano, ele leva em conta os 2 anos anteriores, ou seja, esse ano não tem alteração. A gente só vai precisar se preocupar com reajuste de plano de saúde por conta do coronavírus a partir do ano que vem. Aí sim tem que ficar de olho para evitar que o plano não faça o reajuste de forma abusiva. Perfeito. Perfeito. Até se o doutor puder explicar mais ou menos para o pessoal como é que funciona esse reajuste. Por que o doutor está falando que no próximo ano esse reajuste pode ser maior? Para o pessoal entender. Não, no caso o reajuste pode ser mais exatamente porque os planos de saúde estão sendo muito demandados por conta, dos casos de coronavírus, que eles são obrigados a fazer a cobertura. Seja por exame, seja por tratamento. Sim. E os reajustes, eles levam em consideração tudo isso, né, doutor? Exatamente. Até também a questão de utilização, né, de procedimentos. Uhum. Então, é por isso que é importante a gente ficar de olho também nisso, que talvez seja uma questão que no próximo ano a gente tenha que se preocupar, como o doutor bem falou. Exatamente. No caso, como o cálculo do reajuste no ano leva os 2 anos anteriores, a gente vai ter que se preocupar com isso em 2021 e 2022 também. Isso é verdade. Isso é verdade. E até aproveitando só o gancho, doutor, para a gente, dessa questão, a questão de reajustes abusivos. Né? O que é considerado reajuste abusivo? O que o judiciário tem entendido como abusivo e o que o judiciário tem entendido que está dentro dessa relação? No caso, o reajuste para a gente ver o reajuste como abusivo, a gente tem que ver uma série de cálculos, porque ano passado foi mudado a forma de cálculo do reajuste e, francamente, essa fórmula de cálculo parece fórmula de campeonato brasileiro dos anos 70 e 80. Você lê e não consegue entender. Será que esse é o propósito? Exatamente. Confundir a gente, pra gente não entender se está abusivo ou não está, né, doutor? E também no caso, agora se bem que no caso de reajuste por idade, por exemplo, o reajuste de idosos, ele não pode ser superior a 6 vezes, o valor da mensalidade para quem tem mais de 60 não pode ser superior a 6 vezes o valor de quem está a partir de 18 anos. Ah, perfeito. Então é muito importante prestar atenção nisso também, né? E acompanhar. Não pode haver essa discrepância. Tá. Porque o que a gente acompanha bastante é justamente isso, né? O pessoal vai ficando mais velho, o pessoal idoso, eles já começam a aumentar, né, abusivamente o valor, né? Às vezes dobra, né? E também porque é o seguinte, a partir de 60 anos, você não pode mais se ajustar à mensalidade. O problema é que muitas vezes o cidadão está com 59 anos, quando o cidadão está de 59 para 60, eles botam um reajuste pesadíssimo, violento. Sim, acontece muito mesmo. Aí configura a prática abusiva. Perfeito, doutor, perfeito. Acho que bem esclarecedor nesse sentido. Não sei se o doutor se recordar também de mais alguma coisa que a gente possa pontuar com relação a convênios, né? Aproveitando a nossa conversa de hoje, porque aí já tira dúvidas também das pessoas com relação a isso, né? Porque acho que em parte de convênio é uma questão acho que muitas pessoas têm dúvidas, né? Porque às vezes vai pedir vai entregar lá a guia para fazer um procedimento, aí já falam que não pode fazer, né? Então sempre tem alguém que já passou por alguma situação de negativa com o convênio, né? Uhum. E no caso de reembolso, não foge muito da regra geral. Só é possível você pedir reembolso se tiver previsto no contrato, ou se o exame tiver sendo indicado pelo médico em situação de urgência e emergência. Isso vale tanto para coronavírus quanto para situações em geral. Perfeito, perfeito. Se alguém tiver mais alguma dúvida, olha, temos uma dúvida, eu acho. Pode falar sobre os planos de coparticipação? As regras gerais são as mesmas? O que muda? Bom, no caso de plano de coparticipação, o que eu posso falar mais é na parte no caso, contribuição, caso você seja demitido ou aposentado. Se o seu plano for coparticipação,
e você foi demitido e quer ser mantido no plano, não teria como. Só se você realmente contribuir para o plano. Entendi. Entendi. Perfeito. E se você foi demitido, foi aposentado e contribuiu por mais de 10 anos, você tem direito a ser mantido no plano indefinidamente, desde que pague as mensalidades. Mas aí a mensalidade ele tem que assumir o valor total, né, doutor? É. Não seria o proporcional que ele pagava quando ele estava na empresa, né? Acho que é Uhum. importante pontuar isso, né? Que aí pode dar uma diferença razoável, né? Com relação ao valor que ele vai ter que pagar pelo plano, né? Uhum. Em relação ao coronavírus e os planos de coparticipação seguem nessa toada. Tá. Então, a única diferença seria nesse sentido, né? No restante, normal, atendimento normal, né? Tudo isso que a Aham. gente falou até aqui segue a mesma linha que o doutor já expôs, né? Aham. Perfeito. Acho que se tiver mais alguma dúvida relacionada a isso, o pessoal já quiser perguntar, porque daí como a gente vai mudar um pouquinho, né, Uhum. doutor? O foco vai sair do convênio e vai entrar em financiamentos, né? Então, Uhum. Não, esse... só mesmo, caso você, por exemplo, se você está em tratamento, fazendo exame, ou está em tratamento, tratando de coronavírus, e você por acaso ficou inadimplente, não é uma coisa assim que esteja definida, é uma coisa ainda que está em discussão, mas cogita-se seriamente proibir que caso você esteja sendo tratado de coronavírus, proibir a suspensão com cancelamento do plano em razão de inadimplência. Perfeito. Nessa situação especial. Mas ainda é algo que está se discutindo. Ah, legal. A gente ainda não teve uma decisão, mas também se tiver, a gente traz essa informação, né, doutor? O senhor me informa que eu repasso também para o pessoal ficar ciente desse sentido também. E aí, por hora de plano de saúde, a gente só tem mesmo essas questões, né, até com relação a coronavírus, como o doutor já expôs. Eu acho que é nesse sentido, né, doutor? Uhum. É bem por aí, é bem nessa toada. Perfeito. Então, se o doutor quiser agora passar para um outro problema, né, um problemão, eu acho que é o que está pegando muita gente aí desprevenida, é a questão dos financiamentos, né, doutor? Uhum. É porque é o seguinte, a crise do coronavírus ela não isenta o consumidor de pagar conta. Por exemplo, faturas de cartão de crédito, demais boletos, no dia do vencimento elas têm que ser pagas. Só que é o seguinte, os bancos eles têm se mostrado, têm entendido a situação e os grandes bancos, pelo menos, eles têm procurado prorrogar os vencimentos de empréstimos por até 60 dias. Só que isso não vale nem para cheque especial, nem para cartão de crédito. E só para contratos que estejam em vigência e com os pagamentos em dia. E é o banco que decide que tipo de dívida pode ser prorrogada e como será o procedimento. No caso de cartão de crédito, aquele caso, você tem que sentar e negociar com o banco, com a operadora, para dar uma reduzida nos juros e parcelar o mínimo possível, pelo amor de Deus. É bem importante o que o doutor colocou relacionado a isso, porque eu acho que a dúvida maior é de cartão de crédito. Porque todo mundo tem um cartão de crédito, né, doutor? Uhum. Então, assim, eu recebi já bastante questionamento com relação a isso mesmo, de cartão de crédito. Né? Porque, na verdade, até o que o doutor pontuou, não tem uma regulamentação específica falando que o banco tem que deixar você sem pagar, né? Se você pode deixar de pagar e não vai incidir juros, isso não é uma coisa que é regulamentada. Né? Então, assim, vai muito de banco para banco também, né? Então, é necessário você entrar em contato com o seu banco, tanto com fatura, né, doutor, de cartão de crédito, como com os financiamentos também. Né? E até tem um questionamento aqui do consignado. Olha, o consignado tem uma situação especial, porque tem uma decisão judicial já dizendo que o consignado, o pagamento dos empréstimos consignados vai ser suspenso por até 120 dias, desde que o aposentado ou pensionista prove que o coronavírus impactou na sua renda, causando diminuição e dificuldade de sustento. Também não é automático, né, doutor? Você tem que provar que a pandemia causou impacto no seu rendimento. Então, na verdade, até para a gente deixar isso bem pontuado,
que, por mais que seja divulgado, porque a gente vê também umas divulgações na mídia, e isso acho que confunde um pouco o pessoal, né? Porque, Uhum. assim, a mídia às vezes divulga de uma certa forma, que até pra gente, quando a gente lê, já causa né, uma certa confusão. Mas aí, quando a gente vai procurar como, né, como operadores do direito, a gente sabe qual é a nossa fonte, né? Então, a gente busca e muitas vezes a gente entende. Então, eu acho que está sendo divulgado erroneamente, né, pelas perguntas que têm vindo para mim, até por questões das pessoas falar, mas eu ouvi em tal lugar falando isso, né, dessa questão dos 60 dias, né, de financiamento, que os bancos falaram que você não precisa pagar por 60 dias. Mas o que não estão falando também, doutor, é que isso não vai isentar de juros, né? Isso não vai isentar que eles apliquem, nesse, meu banco falou que eu posso ficar sem pagar 60 dias, e eles vão jogar isso para o final, né? Mas para o final vai ficar quanto, né, doutor? Tem isso também, Ah, né? você tocou num ponto importantíssimo, porque o que acontece é o seguinte, os bancos estão com esse papo de que vão prorrogar o pagamento por 60 dias, sem juros nenhum. Só que tem alguns bancos que, em vez de dar essa prorrogação de 60 dias, eles acabam fazendo um novo financiamento ou até mesmo um novo contrato com juros muito mais elevados. Aí, no caso, o consumidor tem que ficar de olho nisso. Nossa, olha aí. Às vezes a pessoa está achando que está fazendo um bom negócio, né? Mas aí teve o contrato, né, reformulado, vai pagar mais juros, né, doutor? E até Uhum. É vai nesse ponto que prejudicar muito mais, né? o consumidor tem que prestar muita atenção nisso e ler o contrato, porque o que acontece com frequência, principalmente em casos de empréstimos consignados, é você procurar o banco para solicitar um serviço e o banco oferecer por debaixo do pano outro serviço muito mais desvantajoso para o consumidor e sem falar nada com ele. E sem comunicá-lo previamente. Nossa, muito complicada essa situação. E acho que Hum. agora tem que ser um momento que a pessoa tem que ter uma certa calma, né? Que é difícil, né? Que a gente vê que já é difícil, né? Normalmente. Mas por toda a situação que a gente vive agora, né? Essa questão do medo de pegar o vírus, da situação de você ter que ficar em casa, né? E eu vejo que as pessoas estão um pouco desesperadas. Eu acho que essa é a palavra, né? Então, tem que resolver, tenho que resolver, tenho que resolver. Só que a gente vai ter que ter um certo cuidado, até com isso que o doutor pontuou, porque de repente o banco vai te meter numa dívida aí pior do que você já estava, né? Então a gente precisa ter um certo cuidado, ter atenção com relação a isso. Se tiver dúvidas, né, até buscar uma assessoria para entender, né, doutor, o contrato, Claro. antes mesmo de aceitar, porque a gente não pode, só para se livrar da situação atual, né, que é não ter o dinheiro para pagar, né, ou optar por pagar uma outra conta que é mais essencial, né, então a gente tem que ter um certo cuidado só para não sair prejudicado, né, mais prejudicado do que já está dentro dessa situação toda. E aí, com relação até essa questão do financiamento, também, só para o doutor pontuar novamente, que essa questão dos financiamentos é só para quem está em dia, né, doutor? Não é para todo Exatamente. mundo. Não é para todo mundo. Tem que estar em dia e o contrato tem que estar em vigência. Perfeito. Então, também, se por acaso você deixou uma parcela sem pagar o mês passado, né, você também já não faz direito a essa, entre aspas, benesse, né, que a gente nem sabe se é uma benesse, no final das contas, né, vai precisar avaliar, mas também tem esse requisito. O requisito é que você esteja em dia, antes de qualquer coisa, né? Então, também tem essa questão. E aí, até com relação a cartão de crédito também, que eu acho que é a maior dúvida. Cartão de crédito é aquilo que o doutor pontuou, não tem uma regulamentação, não tem uma obrigatoriedade. Então, cada um vai ter que buscar aí no seu banco, né, na empresa que você tem um cartão, na sua financeira, não sei, e conversar com eles, explicar a sua situação e ver o que eles propõem, né, também para você ver e aquilo que o doutor falou. Se possível, né, parcelar o menos que você conseguir, até pela questão dos juros, né? Que isso vai Não, dependendo. não, e até mesmo porque, ao contrário do plano de saúde, que tem uma agência reguladora por trás, uma série de regramentos, no caso dos financiamentos, são os próprios bancos que regulam o setor. Quando muito, eles se submetem ao Banco Central, mas só em algumas coisas. Infelizmente, com relação a isso, o judiciário não é muito, não é muito complacente com o consumidor, né, doutor? Infelizmente, né? Uhum. Infelizmente.
Então, acho que é muito importante isso que o doutor pontuou nesse sentido, para tirar essa dúvida, que as pessoas acham que, até por ouvir, né, essas questões aí pela metade, ou até a informação é errada mesmo, de que os bancos não vão cobrar por 60 dias. Porque o que eu mais tenho ouvido o pessoal falar é que os bancos não vão me cobrar nada por 60 dias. Só que as pessoas estão achando que é assim, como se fosse pai e mãe. Ah, o banco não vai me cobrar por 60 dias, e aí quando passar esses 60 dias, eu vou pagar normalmente, né? Sem os juros, sem a multa, né? Sem tudo isso. Mas não é bem assim que é. Não, Que por o ideal é, mas depende do banco. Mas é bom cada um buscar, não esperar que isso seja automático, porque eu acho que as pessoas estão achando que isso vai ser automático, né? Até pelo que, de repente, as informações estão sendo passadas erroneamente, mas isso não é automático, né? É importante frisar isso, né, doutor? Tem que deixar isso bem claro com o banco, ler o contrato, para não ser ludibriado. Perfeito. Então, a palavra de ordem é negociar com o seu banco. Não tem nada automático, não tem nada suspenso, né? Então, não é simplesmente deixar de pagar. É importante você ir atrás disso, negociar e ficar atento aos termos que o banco vai te passar, né? Os contratos, aos termos direitinho, para você também não aceitar uma coisa que vai ser, né, no contexto aí abusivo, né, doutor? Isso. E não custa nada repetir. Essa negociação precisa estar registrada. Sim. Porque caso a negociação não dê certo e o banco insista em querer impor uma cláusula abusiva, você tem tudo documentado para tomar as providências que achar cabíveis. Sim. Não, até aproveitando isso, que é assim, para deixar isso bem pontuado. Né? O doutor já falou no começo da live, mas é sempre bom a gente pontuar, porque a gente fala e às vezes parece que a gente não falou, né, doutor? Então, assim, vamos aproveitar aqui para pontuar. Todas as relações que você tiver relacionadas, principalmente a consumidor, eu falo em todas as áreas, você tem que ter essa atenção. Tudo que você for falar, né, isso tem que estar registrado. Tudo que você vai requerer, tudo que você vai oferecer também tem que estar registrado. Né? E hoje em dia a gente tem muitos canais para isso, né? Principalmente o WhatsApp, principalmente e-mail, tudo isso, né? Ou até mesmo tem programas que gravam as chamadas, né, doutor? Então, não, até mesmo queixa no Reclame Aqui vale. Então, perfeito. Perfeito. Então, só essa atenção também, agora que você for tentar negociar com o banco, tanto os contratos aí de financiamento, como cartão de crédito, né, como qualquer outro contrato que você tem aí de empréstimo no geral também, né, doutor? Qualquer coisa que você tenha, que você precise renegociar, é importante só fazer isso bem registrado e também com atenção ao que o banco está te propondo, né, antes mesmo de você aderir e aceitar essa nova contratação. Porque, no fim, o que o banco está propondo, muitas vezes, é uma nova contratação, né? Precisa avaliar. Não, inclusive, eu tenho até uma novidade recém-saída do forno. Opa! A quarta vara civil da progressista comarca de Jundiaí determinou que caso você pague o financiamento do seu veículo e que, porventura, você tenha ficado inadimplente e o carro tenha sido apreendido porque você teve coronavírus, isso impactou na diminuição da sua renda, você não conseguiu pagar, você pode pleitear a devolução do veículo. Perfeito. Perfeito. Agora é o seguinte, essa decisão encarada é provisório. Nada significa que, passada a epidemia, o juiz não deu uma nova liminar mandando apreender. É o que eu tenho conversado até com as colegas, né, que já vieram, o pessoal que já veio aqui com a gente, que é assim, a gente vive uma situação tão atípica, né, doutor, que até para nós, enquanto operadores do direito, a gente fica com o pé atrás até em orientar em alguns sentidos, né, sobre determinadas situações. Até porque a gente não sabe qual vai ser lá na frente a posição que o judiciário vai adotar. Ontem mesmo eu conversava sobre direito do trabalho, essa nova legislação que prevê a possibilidade de reduzir salário, de você fazer tudo isso. Né? Então, assim, a gente não sabe lá na frente como que o judiciário vai reagir a tudo isso, a tudo que for feito, né? Nesse meio tempo que a gente está em uma situação de calamidade pública, né? De
de atipicidade em todos os sentidos. Então, até com relação a essa questão, a gente está esperando, de repente, não sei se com relação a essa questão de financiamentos e contratos no geral, se haveria essa expectativa de sair alguma regulamentação, doutor? Para falar a verdade, está em vias de ser votado, talvez até aprovado, o projeto de lei 1179 de 2020, que é o regime jurídico emergencial. Em relação a contratos e a direito do consumidor, ele diz basicamente o seguinte, que os prazos prescricionais, sejam eles suspensivos ou impeditivos, não vão estar exatamente suspensos até o dia 30 de outubro. E contratos que foram atingidos pelo coronavírus, eles não têm efeito retroativo. Quer dizer, contratos atingidos pelo coronavírus não têm efeito retroativo. Agora, essa decisão ela não atinge os contratos envolvendo relações de consumo. Entendi. Ou seja, mesmo que o contrato, porventura, seja afetado pelo coronavírus de alguma forma, ele retroage. No caso dos contratos referentes a essa relação de consumo. E quanto ao direito de desistir do contrato, previsto no artigo 49, ele fica suspenso na hipótese do produto ou serviço adquirido ser feito por meio de entrega domiciliar ou delivery. Eu acho que isso vai causar uma confusão danada. É complicado, né? É complicado porque a gente ainda não tem uma data certa para retornar, né, doutor? Porque é muito incerto, né, tudo isso, né? A gente não sabe exatamente quando tudo isso vai acabar, quando tudo isso vai se normalizar, né? Então, de fato, é complicado nesse sentido. Eu acho que está complicado até para isso também, né? Até aproveitando que o doutor tocou nessa questão do consumidor, mas voltada a produtos e serviços que o pessoal for adquirir agora. Né? O que o doutor está colocando em relação a isso, até para a gente explicar para eles, que assim, hoje tudo que a gente está comprando, a maioria das coisas, né, na verdade, são coisas que a gente obtém através de delivery, né, de entregas, né? Então a gente pode comprar basicamente qualquer coisa está sendo entregue, mas o Código do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê, né, que você tenha algumas garantias, né, mesmo a compra que você realiza dessa forma. Né? Então, é importante até a gente... Eu vou até aproveitar que o doutor está aqui, exatamente, um tempinho, para ir um pouquinho mais além, doutor. Se o doutor puder expor até para o pessoal com relação a essa questão de compras fora de lojas também, de garantia, de tudo isso. Já aproveitando que o doutor está aqui. Não querendo abusar, mas já abusando. Não, que de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 49, você tem um direito, você tem, eu chamo de direito de arrependimento, você tem até 7 dias para desistir da compra, devolvê-la, e o fornecedor tem que lhe devolver o dinheiro. O valor que você pagou pelo produto. Simplesmente Senão... porque eu não quero, né, doutor? Não tenho que motivar nada disso. Simplesmente porque eu não gostei, não achei que era o que eu esperava, né? Simplesmente porque eu quero devolver. Exatamente. E se esse projeto de lei for aprovado, esse direito que o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor lhe dá, vai ficar temporariamente suspenso. Vai ficar complicado, né? De repente passar 2, 3 meses, né? Para a pessoa falar que não vai querer mais. Ou seja, pelo menos enquanto a coisa... se esse projeto de lei for aprovado, enquanto ele estiver valendo, já que ele tem efeito temporário, você tem que ter muita certeza daquilo que você está comprando. Complicado, né? Complicado. Que são coisas que, de fato, a gente tem que pensar também no que pode causar, né? Impactar agora, né? Nesse sentido também, até pela restrição de você ficar fazendo essas entregas, né? Essas devoluções, essas coisas, né? Tem sido difícil também você conseguir fazer, de repente, essa devolução. Não sei se, de repente, é por isso que eles estão pensando isso. Não, e também o seguinte, nesse caso específico, o artigo do projeto de lei em questão ele foi muito generalista. Eu acho que ele deveria especificar, por exemplo, quais situações de produtos adquiridos mediante delivery poderiam ter o direito ao arrependimento suspenso ou não.
Ficou muito. Na medida que você coloca que fica suspenso, que o direito fica suspenso em produtos adquiridos por delivery, pode ser qualquer coisa. É verdade. E hoje em dia, de fato, estão entregando qualquer coisa, né, doutor? Não é Aham. mais como há um mês atrás, que a gente estava numa outra situação, que não era tudo que a gente conseguia, né? Quase tudo a gente já comprava, mas não era também usual da gente comprar e obter a entrega por delivery, né? E hoje em dia, qualquer coisa que você queira, você consegue obter através do delivery, né? Não, até porque nesse período de coronavírus é o delivery que está mantendo o comércio funcionando. Verdade. O comércio funcionando e as pessoas recebendo também, né? Os produtos É. que elas precisam, né? Uhum. Porque não é Exatamente. todo comércio que pode ficar aberto também, né? Exatamente. Perfeito. Vai dar uma dor de cabeça tudo isso, né, doutor? No final dessa confusão aqui, a gente já espera. A gente já não está dormindo, né? Advogado já não está dormindo. Porque cada dia é uma legislação nova, né? Então, assim, Uhum. a gente tem que acompanhar, então a gente já não dorme para acompanhar essas questões. Depois que tudo isso acabar, né, a gente vai continuar não dormindo para tentar obter, né, meios de solucionar toda a confusão que isso vai gerar, né? No meu caso específico, caíram no meu colo 7 ações de alunos que estão querendo entrar com processos contra a academia, porque eles estão querendo cancelar, pedir restituição do que pagaram, e a academia não quer fazer nenhuma coisa nem outra. Perfeito. Tem muita questão agora, né? Também tem muita discussão. Tem até uma outra dúvida aqui, doutor, se o doutor puder auxiliar nesse sentido. Ó, tem um financiamento de 4 anos de um veículo. Estou no último ano com algumas parcelas em atraso. O banco pode tomar o veículo com quanto tempo de atraso? Geralmente 90 dias. Geralmente 90 dias. Se você tá com as parcelas atrasadas, mas não chegaram a 90 dias, eu aconselho você até procurar o banco e tentar um refinanciamento. Para evitar perder o veículo. Até em decorrência da questão atual também, né? Porque provavelmente vai impactar, né? Para a pessoa Ou, continuar o pagamento do financiamento, né? ou fazer um refinanciamento, ou até mesmo uma quitação antecipada. Que, se você quiser quitar antecipadamente as parcelas que estão para vencer, o banco é obrigado a lhe dar um desconto. Perfeito. Aí só frisando que, assim, até o que a gente já tinha falado, como nesse caso, por exemplo, que a pessoa está com o financiamento em atraso, ela nem pode fazer jus a essa questão de ficar 60 dias sem pagar, né, doutor? É. Ou aquele caso, se você cabe ao consumidor ser previdente. Se ele está pagando financiamento, a renda dele caiu, ele está vendo que está complicado de pagar o financiamento, é procurar o banco imediatamente para ver se consegue fazer essa prorrogação. Até aquilo que a gente conversou, né? Tentar negociar. A gente vai ter que tentar negociar esses contratos todos diretamente com o banco, né? Exato, a palavra-chave é negociar. Perfeito. Que até foi como eu coloquei aqui, porque o caso de força maior atinge as duas partes. Sem dúvida. E Aí agora, cabe, aí cabe, aí cabe as duas partes negociarem com base no bom senso e na boa fé. Até porque eu acho que uma das questões que mais vão ser impactadas, de fato, são essas dívidas no geral, que eu acho que eu tenho conversado com bastante gente, até meus clientes e pessoas, né, conhecidas no geral, porque entre a pessoa escolher pagar, doutor, uma conta de água, de luz, por mais que agora a luz fala que não vão fazer, né, o corte, mas assim, de contas essenciais, de repente comprar os alimentos, né, comprar questões, remédios, essas coisas, as pessoas vão optar, né, por comprar esse tipo de coisa essencial e deixar essas outras questões, como cartão de crédito, financiamentos, enfim, empréstimos, qualquer outras coisas que elas tenham, em segundo plano, né? Então, isso também vai gerar um impacto para os bancos, né? Eles vão precisar também ter uma cabeça um pouco mais aberta, de repente, a uma negociação, para também não ficarem tão prejudicados, né? Não, exatamente, que é o seguinte, que o banco, ele quer que você... Ele não quer que você fique devendo, ele quer que você pague.
E se você for tentar com o banco negociar uma maneira de que você consiga manter esse pagamento, ele vai procurar ser bem parcimonioso nesse sentido. Principalmente se a dívida ela já tem um período considerável. Perfeito, perfeito. Quanto maior o tempo da dívida, mais desesperado o banco fica para negociar. Perfeito. Perfeito. Uma dica muito boa que o doutor já nos passou também, né? Aproveitar esse momento, de repente, para negociar com o banco, né? Tentar resolver aí, porque é uma situação que, de fato, vai impactar todo mundo, né, doutor? Infelizmente, não é uma situação simples, né? Para a gente conseguir regularizar tudo isso, vai demorar um pouquinho, né? Mesmo o pessoal que está empregado, a gente tá vivendo uma situação complicada, porque o governo demorou para entrar com alguma coisa nessa confusão toda, né? Porque quando saiu a outra MP, no dia 22, a gente achava que o governo iria entrar, né, com uma porcentagem aí para ajudar. Aí não veio. Veio faz 2 dias, né? Então, assim, aí também não tem uma previsão exatamente de quando vai começar esses pagamentos, né? Esse auxílio emergencial também. E mesmo o auxílio emergencial, né? R$ 600 não é um valor que, né, a pessoa consiga fazer tanta coisa, né, doutor? Então, ainda que para trabalhador informal, mesmo o trabalhador informal, a pessoa tem dívidas, né? E R$ 600 não é nem um salário mínimo, né? A gente não está falando nem de um salário mínimo, né? São R$ 600. Então, eu acredito que os R$ 600 ele sirva para subsistência, né? Não é, de fato, para mais do que isso. Não, até que a gente tem que levar em conta que essa pandemia do coronavírus de certo modo, uma situação inédita, pelo menos para a gente, para a nossa geração. Que a última pandemia que teve caráter global foi a gripe espanhola, em 1918. Sim, sim. E para todos os ainda está escuro. A gente não usa estado de guerra, né? Então, também a gente não tem costume com esse tipo de coisa aqui no Brasil, né? Então, é de fato inédito mesmo. Em vários aspectos é inédito. A gente tá tirando do escuro e tentando solucionar os problemas conforme eles aparecem. Bom, vou aproveitar se alguém tiver mais alguma dúvida. O doutor quiser acrescentar também mais alguma coisa, só para a gente ver aqui, porque o Instagram, ele tá agora derrubando rapidinho. Não tá dando mais muito tempo, não, porque muita gente fazendo live, aí ele não tá dando mais colher de chá, não. O colega colocou aqui, R$ 600 não paga nem o aluguel em capital. De fato, não paga, né? Não paga nada mesmo. É para subsistência. Eu entendo que esse valor vai ser utilizado mesmo para subsistência, para comprar alimento. Para comprar alimentação. Porque tem muita gente em situação informal, né, e no país, e isso prejudica um pouco, porque a pessoa, quem vive de forma, né, dessa forma, ou até mesmo o empreendedor no geral que não tenha, né, que seja MEI, ele ganha hoje para gastar amanhã, né, doutor? Não é uma coisa que tem caixa, não é uma coisa que uma pessoa que esteja preparada para um tipo de situação que a gente está vivendo atualmente, né? É o chamado vender almoço para comprar janta. Basicamente isso. Então, infelizmente, é uma coisa que está impactando muito, né? A gente tem visto isso e tem preocupado bastante nesse sentido, porque a situação já não estava boa, né? A gente tem que ser realista, né? Uhum. E agora, então, infelizmente é isso. Bom, não sei se... Acho que o pessoal não tem mais dúvidas. Se tiverem, já coloquem. Então, daqui a pouco já vou dispensar o doutor Rui. Já aproveitem que ele está aqui, que hoje eu já aproveitei bastante, hein, doutor? Já aproveitei, já fugi até do assunto, mas agradeço muitíssimo pela sua exposição, pela forma como o doutor conduziu para tirar as dúvidas, porque são dúvidas corriqueiras mesmo. Eu acho que é importante a gente aproveitar o momento nosso enquanto operador de direito, né? Então, agradeço muitíssimo pela participação, por todas as dicas que o senhor deu, por todas as informações que o senhor passou aqui, porque para mim foi uma live muito produtiva, né? Eu aprendi bastante, já tirei bastante dúvidas também. Então, agradeço muitíssimo a sua participação.
Ô, doutor, eu que agradeço. Como falei, foi minha primeira live, espero não ter passado vergonha. Não, foi ótimo. Mas estou à disposição de todos para tirar quaisquer dúvidas. Ah, então perfeito. O doutor vai ficar à disposição aí. Então, eu também, depois da live, eu vou fazer um stories para falar que a live vai ficar gravada. Se por acaso aparecer alguma dúvida, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me encaminhar ou encaminhar diretamente para o doutor Rui, né, doutor? O doutor vai tirando as dúvidas na medida do possível, né? Acredito que o doutor também vai ficar à disposição. Claro. Bom, então, como não temos mais nenhuma dúvida, antes do Instagram nos derrubar, mais uma vez, doutor, muito obrigada, de verdade. Adorei a sua participação e espero que em outras oportunidades o senhor retorne aqui para a gente bater mais um papo aí, tirar mais algumas dúvidas, que a sua área de atuação é uma área que interessa, acho que, basicamente a toda a população, né? Não é um ramo específico. Então, eu agradeço muito pela sua participação, de verdade. E só isso que eu tenho para falar. Muita gratidão aí pelas informações. Ou eu que agradeço, doutora. Qualquer coisa é só chamar. Então, tá bom, doutor. Muito obrigada. Viu? Uma boa tarde. Uma boa tarde a todos. Vamos ter fé que logo essa situação vai passar, né? E a gente vai voltar à nossa rotina, não a mesma rotina, porque eu acho que a sociedade não vai ser mais a mesma, né? As relações não serão mais as mesmas depois disso tudo. Ah, sem dúvida. Vai ser antes do coronavírus e depois do coronavírus. É verdade, espero que tá melhor, né? Eu tenho sempre pensado nisso, que tudo que a gente vai tirar dessa situação toda coisas que são melhores pra gente, que são coisas que vão melhorar o nosso dia a dia. Eu tenho tentado ter essa esperança, né? Essa mentalidade desse sentido, de que vamos manter o que for bom, né? De tudo isso que a gente está passando agora. Ah, sem dúvida. Agora, acima de tudo, tirar lições disso. Com certeza, o mais importante, né? Uhum. Então tá bom, doutor. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau.